Bom, sejam muito bem-vindos ao primeiro de um total de, deixa eu pensar, são 8 semanas, eu já fiz um, que foi mais simplesinho semana passada, esse daqui é o segundo que eu tô fazendo, e é o primeiro que eu tô gravando nesse formato. Então, bem-vindos ao primeiro desafio da semana, o primeiro de um total de 7 que vão ser gravados. Depois eu não sei o que mais vou gravar, né, com quais os conteúdos vão vir, mas tem muito conteúdo legal na plataforma que eu acesso, né, e com certeza eu vou trazer mais pra vocês, tá bom? Então vamos começar. E para começar em grande estilo, já deixa o seu like aí. E se você não é inscrito, clica no botão inscrever. Você ajuda muito, me ajuda demais e não custa nada para você. E você já fica por dentro de toda a novidade que for lançada aqui também, tá bom? Vamos nessa então. Só para dar um resumo, eu comecei a primeira introdução do desafio, tá? A gente começou preparando o ambiente. Eu vou mostrar aqui para vocês o que foi esse preparar o ambiente, tá? Basicamente toda a estrutura de pastas. Então, sempre que a gente vai começar um projeto aqui, pelo menos aqui no começando na programação, né, que é essa trilha que eu estou seguindo, a gente é orientado sempre a começar um processinho ali de organização de pastas, arquivos, para a gente já começar com a base boa, tá bom? Então, o que eu fiz? Criei aqui uma pasta denominada Assets, tá? Aqui no Assets vai entrar todo arquivo e todo acessório do nosso código que a gente vai precisar. Então, o que é um acessório? Tá aqui que eu falo de acessório. Imagens, ícones, quando tiver. O CSS em si também entra aqui, tá? Só que aqui ele vai entrar com uma segunda pasta, tá? Então, o Assets vai guardar todo esse conteúdo geral. Aqui, para ficar mais organizado, aí eu separei em mais duas pastas, tá? Nesse projeto aqui a gente vai usar, por enquanto, uma pasta de imagem e a outra pasta de CSS, tá? Por que eu coloquei o CSS numa pasta e não só soltei o arquivo aqui? Nesse aqui provavelmente não vai precisar, mas eu já trabalhei alguns projetos anteriormente, antes de eu tá revivendo esse curso aqui, que é muito interessante você criar uma pasta para o CSS, porque você pode ter arquivos diferentes, né? Nesse caso a gente só vai ter um por enquanto, que é o style.css, mas por exemplo aqui, bom, eu já vou dar introdução aqui nas variáveis, mas basicamente você pode ter um CSS, um arquivo, só para fazer a normalização do HTML, a estilização, né, a normalização, que geralmente eles usam como normalize. Então, se você quiser pesquisar o termo aí no Google, pode dar uma googada, né, sobre normalize, CSS e HTML. E o que é esse normalize? Eu não vou entrar muito a fundo, mas é basicamente um conjunto de parâmetros que vai ser aplicado em todo o site. E você não vai precisar ficar mexendo muito. Mas é o que já deixa no padrão para você ter mais controle de espaçamento, letra e tudo mais. Então, nesse momento do curso eu ainda não entrei a fundo dessa maneira, mas como eu já fiz alguns projetos anteriormente, eu gosto de separar o CSS em pastas, porque quando forem surgindo mais arquivos CSS, mais folhas de estilo, eu tenho que separar em arquivos, eu deixo tudo organizado numa pasta, e aí aqui no código raiz, aqui no HTML, eu só faço a importação, como eu fiz esse daqui, tá vendo? Então, se tivesse, por exemplo, um outro arquivo de normalize, eu só colocaria um outro link aqui, né? Colocaria aqui a raiz dele, o assets, CSS, e aqui como não tem, e seria o style, mas provavelmente estaria ali em normalize, então ficaria assim, normalize.css, tá? Nesse caso aqui não vai ter, então vamos seguir. Fica só a dica aí para organização, tá bom? Então dentro da pasta de CSS temos esse style CSS por enquanto, e temos essa pasta aqui de imagens, que são as imagens que a gente vai precisar para desenvolver o nosso site, tá? Então tem aqui alguns cards já pré-feitos, tá? Porque isso aqui é mais para a parte de design mesmo, e aqui o nosso foco é código e estruturação de HTML e CSS, então não faz sentido a gente ficar perdendo tempo com design, tá bom? E uma imagem principal lá que a gente vai ter no projeto. Beleza? O projeto ele é uma página de uma agência de publicidade, tá? Então o foco é criar uma página, um site para uma agência de publicidade. Então esse é o projetinho da semana, com base em tudo aquilo que eu postei aí na semana para vocês, que eu vim aprendendo aí ao longo da semana, tá bom? Então esse é o objetivo de hoje. Maravilha? Vamos lá então. Só um disclaimer rapidinho. Como é que vai rolar, tá? Eu tô assistindo o conteúdo, e aí eu vou assistir a aula, vou condensar a aula aqui nas minhas anotações, e depois eu vou partir para o código, tá bom? E o que vai aparecer mais para vocês vai ser a parte do código, mas vão ter alguns cortes, e é só para posicionar vocês aí que tá tudo bem, tá? Não é que deu errado não, é porque senão vai ficar um conteúdo muito extenso se eu for colocar aqui, assistir a aula, depois ir codando e codificando aí junto, fora que é um conteúdo privado, né? Um conteúdo pago, então também não posso ficar divulgando assim. Aliás, professor Boniek, D7 Web, se vocês estiverem assistindo, isso aqui é uma ótima divulgação.
Mas não é um conteúdo, não é uma propaganda também, tá, galera? Esse curso aqui eu comprei, tô fazendo ele na raça, porque o objetivo é começar do zero, aprendendo a programar ali pra chegar na primeira vaga, como provavelmente muitos de vocês também. Beleza? Vamos nessa! Bom, então vamos começar nosso projeto. Eu vou começar aqui pelo header, tá? Da página. Lembrando que header é uma tag semântica, tá? Dentro dele nós vamos ter um nav, que é o menu, vai ser nosso menu. E o menu sempre é uma lista, tá? Como é uma lista que não é ordenada, então a gente vai usar um L. Né? E dentro do L, aqui tem uma coisa legal, ó. Aqui para adiantar, tá? Só para você ver, eu anotei antes aqui. Nosso menu ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 itens. Então o que você pode fazer para te poupar um pouco de tempo? Isso aqui é um atalho do VS Code, tá? Para você que vai gerar uma lista, você quer uma quantidade já definida de itens nessa lista, você pode fazer assim, ó. Eu quero uma UL, aí você coloca um traço para frente, e quantos elementos eu vou querer? O elemento da UL é LI, né? Então, que é o list item, tanto faz. Eu vou querer 5. Então, vezes, né, que é um asterisco, 5, e dá um enter. Olha lá, ele já criou a nossa lista com os 5 elementos. Aí aqui a gente vem preenchendo, tá? Então, o primeiro vai ser home, deixa eu pegar aqui, sobre serviços, o último acho que é portfólio, se não me engano, portfólio e contato, portfólio e contato, é isso mesmo, beleza? A primeira estrutura que a gente vai atacar dentro do CSS, tá? Então só para vocês sacarem, eu coloquei aqui uma exibição simulando ali a tela de um iPhone 12, né? Por quê? A gente vai começar com o princípio de mobile first. Então esse projeto ele tem algumas peculiaridades quando está na tela do celular, né? Ele é um projeto responsivo, é para ser um site responsivo. E aí a gente vai utilizar a metodologia de mobile first. Então por isso que eu estou colocando aqui primeiro. E eu vou codar primeiro para o mobile, depois a gente vai para a versão desktop. Beleza? Vamos nessa. Vamos lá, primeiro o header. A gente já faz toda a área ali. Então ele vai ter um background color. E aqui eu já vou começar usando as variáveis, tá? Color, se não me engano, é isso mesmo. O var. Color, vai ter um height, uma altura, né? Aqui também está em variável lá, que eu coloquei numa variável que é o header height, que é 60 pixels, tá? A altura dele. Esse conteúdo vai ter que pegar, já vai ser display flex, porque a gente vai ter que usar as propriedades do flex para alinhar os itens, tá? E tem que colocar os itens no centro, tá? Então justify content center. Então se a gente salvar aqui, ó, beleza, ele tá no centro, porém ele ainda tá desregulado, né? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui que acho que vai ficar melhor para vocês verem. Isso aí, centro. Então vamos pegar aqui align items, centro também. E aí tem uma sombra bem leve, tá? Então a gente vai aqui, shadow, box shadow, 0 na direita, 2 embaixo e 4 pixels, 2 pixels para baixo e 4 pixels de espessura. Perfeito. A cor dessa sombra vai ser, vou colocar em RGB, tá? Então vai ser 0, 0, 0, porque é preto, e 0.5 de opacidade. Isso aí. Então se a gente salvar aqui, opa, deu um errinho aqui, ó. Por que deu esse erro? Porque eu coloquei ponto e vírgula antes, então não precisava. Aí, agora sim, ó, ele até achou. RGB, beleza. Agora salvou. Essa extensão que eu estou usando é o Prettier, tá? Ele já dá uma correção automática quando você dá um Ctrl S para salvar o código. Então se a gente for vir aqui, ó, apareceu a sombrinha aqui, bem de leve, só para dar uma destacada no header. Maravilha. Então vamos atacar agora os itens, a lista como um todo, né? Então nós vamos para nav. A lista está dentro da tag nav e nós temos a tag UL, que é a lista toda. Então aqui, primeira coisa, gente, como ela está em coluna,
a gente vai colocar um display não, isso mesmo, display flex nela também, display flex, e isso vai fazer com que ele já vá para a linha, beleza? Porque o padrão do flex é inline. Vou tirar aqui as bolinhas que ficam ali na lista, né? Toda a lista que não é ordenada tem um pontinho, né, para cada item, então vamos tirar isso. Então é aqui list style non, e vamos dar um um gap de 20 pixels, acho que em cada item. Salvando. Agora sim nós vamos atacar cada item da lista, tá? Só que não vai ser o LI que a gente vai atacar, não é o Listen Item. Dentro do... Na verdade, eu acho que eu fiz alguma... tá, eu esqueci de uma coisinha aqui, ó. Dentro de cada LI, esse home, por exemplo, ele tem que vir embarcado dentro de uma outra tag que vai gerar o link, que é a tag A. Tá, então eu vou colocar aqui rapidinho, ó, um outro atalho, tá? Se você segurar a tecla Alt e clicar, ele vai gerando mais de um cursor, tá vendo? Aí você pode digitar aqui, ó, A para todo mundo. Por enquanto a gente vai deixar a mesma coisa aqui, ó, como parâmetro. Vamos deixar uma hashtag só para não ficar vazio. E aí agora sim, que era home, vem pra cá, sub, Ctrl X, vem pra cá, Ctrl V, serviços, aqui, portfólio, pra cá, contatos, beleza, Ctrl S. Por que eu fiz isso? Porque agora a gente vai, se a gente for lá na tela, agora eu tenho links, tá vendo? Aqui tá com uma bolinha porque tá na versão mobile, mas eles são links clicáveis. Você vê que ele ficou azulzinho e tem um sublinhado, tá? Isso quer dizer que são links clicáveis. Mas não pode ficar assim no header, tá? Não é esse o design dessa página. Então nós vamos colocar dentro do padrão, tá bom? E o padrão vai ser o seguinte: pra gente mudar o design lá, o CSS vai usar a tag nav, e eu não preciso vir aqui colocar um OL, depois o LI, depois o A, né? Se eu colocar só o A que está dentro do L ali, né, o CSS já entende que eu quero atacar só a tag A do menu, tá? E aí dentro da tag A, o que a gente vai colocar? Nós vamos colocar a cor, tirar o text decoration de link, tá? Então vamos lá, color, vai ser um var, que vai ser o light color, que é branco. E eu vou colocar text decoration, non. E vai ter um padding aqui também, que é um espaçamento interno de 8 pixels. Beleza. Vamos ver como é que ficou lá. Olha só, você tá vendo que aqui, ó, ele já tá quase quebrando aqui o layout, tá no limite, né? Mas isso é porque eu ainda não defini o parâmetro mobile para ele, tá? Dentro do CSS, a gente vai definir daqui a pouquinho. Vão ser menos itens aqui quando tiver no celular, tá bom? Ou no tablet. Isso aí eu já vou mostrar para vocês como faz isso, através de Media Queries. Beleza, então tô colocando aqui o pad de 8 pixels e 16 pixels. São 8 pixels para cima e para baixo e 16 para esquerda e para direita, tá? Ou vice-versa, deixa eu só conferir isso aqui. Em vez de eu definir 8 pixels para cima, 16 para direita, né? Porque eu teria que só duplicar isso aqui, ó. A notação padrão seria isso aqui, ó. Então, o que significa quando a gente coloca 4 valores? O primeiro valor vai para o espaçamento acima do elemento, espaçamento interno, tá? Porque pede. O segundo valor para a direita, o terceiro valor para baixo e o quarto valor para a esquerda, tá? Então é como se fosse cima, direita, baixo e esquerda, tá? Mas se eu coloco só os dois primeiros, aí ele entende que o primeiro valor está indo para em cima, embaixo, tá? E o segundo valor para a direita e para a esquerda. Então, uma anotação mais rápida aí, tá bom? Vou colocar aqui um border radius para a gente deixar mais suave esse quadradinho de 8 pixels também. E agora ele vai ficar sem cor, tá? Por enquanto, se a gente atualizar, ó,
Ele vai voltar aqui, senão vai ver quadrado. Mas por que disso? Porque a ideia é fazer uma animação com isso. Então, na hora que a gente passar o mouse na dois pontos hover, e aqui entra conteúdo de pseudoclasses, tá? Pseudoclasse hover. A gente vai colocar um background color. E aí eu vou colocar a variável que a gente estabeleceu lá em cima, que é o secondary color. Então se aqui não vai aparecer, porque eu preciso sair do mobile. Deixa eu fechar aqui. Ó, tá vendo? Ele tá junto aqui, eu devo ter esquecido algum espaçamento. Ah, tá. Eu tô colocando nav hover, mas na verdade no link tá explicado. Então é isso, eu coloquei nav no nav.hover. Aí eu tô pegando, quando eu coloco nav, eu tô pegando o container inteiro de menu. Eu tenho que colocar o link, tá? Na verdade a anotação é até um pouquinho diferente. Eu preciso colocar primeiro que eu vou atingir o menu, né, nav. E aí dentro do menu eu vou atingir o link. É a mesma coisa aqui de cima, eu que comi bola, tá, gente? Normal. Dá uns erros, aí a gente volta, aprende e tudo mais. Então, salvamos aqui de novo, vamos lá ver. Agora sim, ó. Tá vendo? Cor secundária, border radius aplicado, tá bom? Foi o que deixou as bordas redondinhas. Só que ainda tá muito grosseiro, né? Você passa aqui e tal. Então vamos colocar uma animação nisso aqui. Então vamos lá. Vamos colocar ali uma transição para ficar um pouquinho mais suave, tá? Então eu vou colocar a transition no item que não tá com o hover, tá? Que a hora que a gente passa o mouse é que essa transição vai aparecer, mas tem que ser feita aqui no item sem o hover, beleza? Então vamos aqui, transition. Não vou colocar all, porque todos os parâmetros podem ser alterados, não que todos vão ser, mas todos podem ser. E vamos colocar o tempo dessa transition, que vai ser 0.5 segundos. E a duration, o tipo de transição, nesse caso eu vou usar o easy, tá? Que ele deixa bem suave. Então vamos ver aqui, ó. Olha lá, ó. Perfeito. Ó, só para vocês verem a diferença, não vou nem sair da tela. Vou abrir o inspetor de elementos aqui. Tal. Se a gente tirar o transition aqui, quer ver? Um elemento. Aqui, ó, se eu tirar o transition do nav, olha só, muito brusco, tá vendo? Passou, ele virou. Se a gente habilitar aqui o transition, aí ele é legal, né? Vamos lá, segmento. Vamos dar segmento nisso aqui. Porque a ideia agora é a gente começar a fazer a questão do mobile. Porque se a gente colocar lá, de novo lá no inspecionar elementos, e colocar no mobile aqui, ó, e deixar, por exemplo, o iPhone 14 Pro Max, ele fica todo quebrado, tá vendo? Ele quebra tudo por conta da quantidade de itens. Vamos resolver isso aqui agora. Beleza, então vamos lá. Para começo de conversa, o que vai ter que sumir aqui, tá? Vou ficar só 3 itens nesse menu aqui, quando tiver uma exibição de celular. Então vai ficar o home, e vou deixar portfólio e contato, que são os itens mais importantes aqui desse projeto, tá? Foi definido ali pelo cliente, enfim. Então, como é que a gente pode fazer isso, tá? No nosso código, lá no HTML, o que eu posso fazer é, no elemento, deixa eu só... no elemento, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos criar uma class aqui. Então, só no elemento, no sobre e nos serviços, que é os que vão ficar escondidos. Então, eu vou criar aqui class hide, tá? Que é para esconder. Opa, class, oh Jesus, class isso aí, então dos dois já estão aqui. Se eu der o Ctrl S e for lá,
nada mudou, por quê? Porque eu ainda não apliquei a class no CSS, tá? Então o que eu tenho que fazer aqui, ó? Ponto hide, que foi a nossa class definida. Nós vamos colocar display none. Isso aqui significa que o display não vai ser exibido. Agora sim, tá vendo? Deixa eu alterar para 100% aqui de novo, para vocês verem melhor. Agora sim, ficou só os 3. Porém, se eu aumentar e voltar aqui para um tamanho maior, ele continua os 3, e não é isso que eu quero. Na verdade, eu quero, na hora que ele aumentar, vai aparecer o restante. Então, eu vou voltar lá por 14 Pro Max, vou aumentar aqui 100%. E o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um breaking point. Como que a gente vai colocar um breaking point? Através de Media Query. Então, arroba Media Screen. Na verdade é só Media, tá? Media. Vamos aqui. E aí o que eu vou fazer? Ó? O width, quando a largura da minha tela for maior de 700 pixels, aí nós vamos colocar essa classe, nós vamos deixar que essa classe apareça. Então o ponto hide vai virar display block, e aí ele vai colocar na tela. Então vamos fazer o teste. Voltando aqui, ó, nós estamos aqui no 14 Pro Max. Se eu colocar aqui, ó, o próximo que é um tablet de 768, tá vendo aqui? Já é para aparecer, apareceu. Beleza? Deixa eu abrir aqui para vocês verem melhor. Então, quando eu tô aqui, ó, eu vou diminuindo, baixou de 700, ele já tira. Então, se você pegar ali 425, que é o do celular, geralmente, ele vai estar com 3. E se você vai vir aqui para o tablet, aí ele já aparece o menu completo. Maravilha? Então, o nosso header está finalizado. Beleza. Deixa eu voltar aqui pro mobile. E vamos começar a desenvolver agora o nosso Hero. Nossa Hero área. A Hero, o que é? Uma área principal. Tá? Toda landing page geralmente tem. É a área principal do site. O pessoal costuma falar que é a área que fecha vendas, né? Que finaliza vendas. Então, é uma área que vai estar em destaque, tá? E vem logo abaixo aqui do header. E aí a gente vai estipular ela agora, tá? O que eu estou trazendo para vocês é o que eu estou vendo ali no conteúdo, é o que o professor tá ensinando, tá bom? Então, assim, para mim é um conteúdo novo também, esse Hero, né? Quando eu comecei a programar não existia isso, mas agora parece que esse é o conceito, tá? Então, o que vai ser a Hero? Vamos lá estruturar o conteúdo primeiro, tá? Então, ele vem abaixo do header, aí aqui a gente vai começar já o main da nossa página, né? Então, usando a tag semântica main, tudo que vai envolver o nosso site vai entrar aqui, né? O corpo principal do site, tá bom? E dentro do main vai ficar a nossa Hero. Então, cada seção do nosso site vai ser uma div, né? Só que essa div a gente vai usar semanticamente a section, tá? Então, cada área do nosso site vai ser uma section. Então, vai ter a Hero, depois vai ter o banner lá, o principal, vai ter parte de portfólio, enfim, cada seção vai ser englobada por uma section, e aí a gente vai identificando eles através de class, tá? E aí é onde a gente consegue identificar aonde está, em qual parte do site o conteúdo está, beleza? Só para deixar mais um truquezinho para vocês aqui sobre o VS Code. Na verdade é o Emmet, né, que era uma extensão, agora está incorporado no VS Code. Então a gente vai deixar uma class nessa section informando qual que é a área que a gente está desenvolvendo, que é o Hero, tá? Então o que a gente vai fazer? O que você pode fazer também para adiantar? Em vez de eu digitar aqui section, class, parari, parará, dá um class, dá um igual, aí dá duas aspas, o que você pode fazer? Você pode, na hora que você estiver digitando o primeiro elemento, e você quiser ele como uma classe, você pode fazer isso aqui, ó, section. A class, ela é definida no CSS por ponto. Então o Emmet utiliza essa nomenclatura para estipular aqui dentro do HTML. Então ponto, section, ponto, e qual que é o nome da class? Vai ser Hero, certo? Quando você dá um Enter, ele já gera, tá vendo? Section, class, Hero. Isso, cara, pode parecer besta, mas no dia a dia, desenvolvendo aqui, adianta muito, né? Você não ter que digitar essas duas palavras a mais, porque duas é pouquinho, mas a hora que você está digitando um monte de código, né, e você vai utilizar muita class e muito ID, com certeza
isso ajuda, tá? Adianta um tempão. Então dentro do section, o que a gente tem nesse here? Vai ter um H1, que vai ter o nome da agência, então vai ser agência XPTO, tá? Só que o nome é indiferente, é só para ter o exemplo mesmo, né? Como é uma agência fictícia, não tem nada de um cliente mesmo, mas se tivesse, aqui viria o nome da agência do cara, tá? Nós vamos ter um parágrafo, e no parágrafo está escrito: oferecemos soluções web, soluções de desenvolvimento web, modernas e eficazes, beleza. E embaixo tem um button, então vamos colocar o button aqui. Na verdade, tá, ele não é um button simplesmente de formulário, então vai ser um link, um saiba mais, beleza. Então Ctrl Z aqui, então A, saiba mais. Gente, se estão gostando do conteúdo, tá maçante demais, vai me informando aqui nos comentários. Como é o primeiro, eu não tenho muito o que balizar, mas deixa nos comentários aqui pra mim se tá legal, tá no ritmo bacana, se precisa melhorar, menos conteúdo, dividir os vídeos em partes e postar diferente, tá bom? Porque aí a gente vai criando e aprimorando essa comunidade toda aí que é o YouTube, e a nossa convivência aqui também fica melhor, tá bom? E não esquece de deixar o seu like e já clicar no botão seguir, se você ainda não tá, no botão se inscrever, olha lá como é que é tudo novo pra mim, então já clica no botão se inscrever para você acompanhar mais dos próximos vídeos e os conteúdos menores ali que eu tenho ali no Shorts, tá bom? Vamos lá. Temos aqui a estrutura do nosso site, a estrutura da section do Hero, e se eu salvar e for lá não, ele vai aparecer aqui, agência XPTO, oferecendo totalmente sem estilo nenhum, mas óbvio que é só o HTML que eu defini, então nós vamos atingir agora o CSS, tá bom? Para essa turma aqui. Beleza, vamos atacar o nosso CSS agora, tá? O mídia geralmente a gente deixa embaixo, tá? Lá pro final, não confundir muitas coisas. Então vamos lá. O primeiro que a gente vai atacar vai ser o nosso main, tá? Então o main vai ser o seguinte, a tag main. Toda essa área, lembrando que main, essas tags que a gente está colocando semânticas, funcionam como divs, tá? O que era antigamente tudo era div, agora foi organizado para soar mais semântico e também para ser mais fácil de visualização e organização do código, tá? Então o main, a gente vai pegar um padding, tá? De 20 pixels para todos os lados, porque o conteúdo não vai ficar colado, né? Se a gente for ver aqui, ó, o conteúdo está colado aqui nas bordas, tá? E não é só porque está no mobile não, tá? Se a gente fechar isso aqui, ó, ele vem bem coladinho aqui também, tá? Então vamos mudar isso aqui com o padding de 20 pixels. Se a gente mudar, já deu um respiro aqui, tá bom? A gente vai deixar ele com um tamanho máximo de 1200 pixels. Então vamos para um max width de 1200 pixels. Por que fazer isso, tá? Só para você saber aqui, ó. Salvei aqui. Agora ainda não dá para ver, mas na hora que a gente pintar, vai aparecer um quadrado aqui que vai estar delimitado numa largura maior. Então, por mais que eu diminua a página, ou aumente mais, por exemplo, eu estou na minha tela aqui no meu notebook, mas se essa página carregar numa tela ultra wide, né, que tem muito mais resolução, ele não vai esticar tudo, porque ele tem essa largura máxima de 1200 pixels, tá? E aí, quanto menor for a tela, depois a gente vai tratando lá no mídia, igual a gente tratou os outros elementos do menu, tá bom? Então vamos continuar aqui. E para deixar tudo no centro, a gente vai usar um margin alto. Então, margin alto, ele deixa todos os lados com o mesmo tamanho de margem, tá? Então deixa o conteúdo centralizado na tela. Ainda não dá pra ver porque não tem cor, tá? Vocês já vão ver já.
Então beleza, vamos fazer vocês enxergarem ele. E como vocês vão enxergar? Isso aqui tudo é o main, tá? A gente vai utilizar agora a nossa seção, que é a seção Hero. Então, como é uma class, a gente põe ponto aqui. E aí a gente vai lá, Hero. Primeira coisa, vamos botar o background. Como é um gradiente, ele não é um background color, ele vai ser background image. Aí tem linear gradiente. E aqui, ó, primeiro parâmetro é o grau, né, degree, que é a direção de onde começa o gradiente para onde vai terminar. Nós vamos deixar em 45. Depois tem a primeira cor, que vai ser var. Nós vamos usar o var, que é primary color. Nossa, só agora que eu vi que eu escrevi errado lá, Bitmary. Depois eu corrijo isso, tá? Deixa eu já corrigir aqui antes que tenha mais código ainda. Aqui, ó. Pit, né? Pit é primary. Vou pegar aqui, ó. Primary. Secondary. Graças a Deus foi só uma ali. Primary color. E a segunda cor, que é para onde vai, né? A gente vai usar a outra variável aqui também, que é a secondary color. Vamos dar um Ctrl S. Aí, ó, já ficou um hero de respeito. Desculpa aí a tosse, galera. Maravilha. Vamos nessa. Ó, tá vendo o que eu falei do Prettier? Você deu um Ctrl S, ele já deixa indentado bonitinho o código aqui, já organizado, fica fácil de visualizar, tá bom? Não tava assim, lembra? Continuando, já vamos setar a cor também da nossa letra. Então é color, light color, que é branco. E aí a gente vai colocar um padding. E esse padding vai ser o seguinte: ele tem que ser maior nas extremidades da vertical, em cima e embaixo, e um padding um pouquinho menor na horizontal de cada lado, tá? Direita e esquerda. Então a gente já sabe como fazer isso, né? Então vamos deixar aqui 40 pixels para cima e para baixo e 20 pixels para cima, para direita e para esquerda, tá? E tem que ter uma borda arredondada também, então borda radius, que vai seguir o padrão dos botõezinhos do menu, 8 pixels. Opa. 8 pixels, e para finalizar, nós vamos alinhar todo o texto no centro. Salvando e vamos conferir como é que ficou. Olha só, esse hero já ficou bem mais interessante, tá? Se a gente for lá no mobile, se você ver ali, por ser um elemento que está ali como main e tudo mais, o hero ele já se adaptou praticamente, quase que está perfeitinho já aqui. Só falta a gente estilizar o botão aqui e colocar um pouco mais de espaçamento, tá? Mas isso eu vou fazer já com vocês. Bom, vamos lá cuidar dos espaçamentos agora. A gente vai atingir o H1 que está no hero, que é o título, tá? Então vamos lá. Ponto hero, por causa que é uma class, H1. E esse H1 ele vai ter um margin bottom, quer dizer, margin para baixo, de 20 pixels. E ok, isso aí. No H1 é só. Aí a gente vai atingir o class hero e ponto CTA. CTA eu ainda não coloquei aqui, que é o nosso botão. Então nós vamos mexer aqui no botão. Isso aqui, ó, class CTA. O que é o CTA? É Call to Action, tá? É um botão que chama para alguma atividade. Nesse caso, para você clicar numa seção de Saiba Mais. Então, eu estou atingindo a classe CTA que está dentro do hero, tá bom? Beleza, vamos lá. Então, esse botão Display Block, tá? Para ele ficar sempre visível. Vamos colocar o background color dele, que é o var,
que é a variável, né? Chama var. A variável de cor, que é o secondary. Depois a gente vai pro color, que é a cor da fonte, que também vai nas variáveis que a gente já setou, que é o light color. Nós vamos tirar a decoration, né, o text decoration, porque é um link, então tem que ser known. E aí nós vamos colocar um margin dentro do CTA, tá? O margin vai ser o seguinte, ele vai ter especificações diferentes para cada lado. Então vamos lá, com muita calma. O margin vai ser o seguinte: 20 pixels para a parte de cima, alto para a parte da direita, depois 0 para a parte da esquerda, aliás, para a parte de baixo, e alto para a esquerda, vou deixar centralizado. É isso aí. E por isso a gente vai deixar um max width, um tamanho máximo que ele vai atingir, de 400 pixels. Então ele atinge menos, porque ele está sempre, o botão é um elemento que está sempre 100% da largura, né? Mas se tiver muito mais que 400, passou de 400, ele trava ali e não estica mais, tá bom? Então vamos só conferir como é que tá. Aqui ó, o botão já tá top. Vamos só trabalhar com espaçamento interno agora aqui. Então o espaçamento interno vai ser um padding. Opa, PSD não, padding. E o padding dele vai ser de 15 pixels. 15 pixels. E vamos arredondar as bordas. Border radius 8 pixels. Salvando, vamos lá conferir. Aí ó, agora o botãozinho já tá animal já, no padrão botão. O que eu vou fazer agora vai ser só mais uma animaçãozinha, porque eu quero que esse botão ele fique como se tivesse com efeito piscando na tela. Porque é um call to action, né? E precisa dar o destaque ali pro cara. O cara olhou, pô, tem alguma coisa a mais aqui nesse botão, clica aqui, como se o botão estivesse falando, clique em mim, clique em mim, clique em mim. Beleza? Então vamos fazer isso agora. Então vamos lá. Aqui embaixo do hero, como tá todo mundo alinhado ali, vou colocar aqui. A gente põe um animation não, é keyframes. E aqui eu vou dar um nome para essa animação, tá? Keyframes aqui eu vou colocar como bounce, um nome fictício. E aí vamos lá, em 0% nós vamos colocar transform scale. Esse scale é de escala, tá? De aumentar e diminuir. Aumentou a escala do objeto. Então o scale começa em 1 e vai até 2, tá? Então o que a gente vai fazer? De 50%. O transform scale vai para 1.1 e depois em 100%. Transform scale volta para 1. Então vai dar uma leve aumentadinha de volta, tá? Beleza. E aqui no Hero CTA, que é o nosso botão, aí a gente vai chamar animation name bounce animation duration. Vai ser 1 segundo provavelmente. E animation iteration count infinite. Salvamos e olha só o nosso botão ali piscando bonitão. Eu acho que até tá um pouquinho demais esse 1.1. Vamos tentar algum valor um pouquinho menor. Vamos mudar um pouquinho a escala disso aqui, ó, de 1.1 1.05 para ver como é que é. Salvei e agora ficou melhor. Agora ele não tá nem chegando na bordinha, tá melhor. Bom, então aqui a gente já tem a nossa área Hero criada, tá? E ela é responsiva também, tá? Então se eu pegasse, por exemplo, vou aumentando aqui, diminuindo e ele vai acompanhando, beleza? Vamos para a próxima parte do nosso site agora. Mais uma parte do projeto.
Bom, então vamos lá para a sessão sobre nós, tá? É uma próxima sessão. Então aqui vamos no padrão section. Ela vai ter uma class, tá? Vai ser como é sobre, né? E a gente está aprendendo os termos já, colocando os termos em inglês, já vamos colocar about, que vai ser a class. E dentro dessa class nós vamos ter ali um H2. E daqui para frente, tá? Todas as sections do nosso site, elas vão ter um H2 com o título da sessão. Então aqui vai ser sobre nós. Embaixo vai ter uma imagem. Aqui, ó. Embaixo vai ter uma imagem. E essa imagem eu já tenho ela aqui, que foi naquela pasta que eu falei no comecinho do vídeo, tá? Então vamos em Assets, Images, e essa imagem aqui é desse team. Dentro do Alt você pode colocar equipe. E aqui a gente vai ter 3 parágrafos. Tá? Parágrafo 1, parágrafo 2, e parágrafo 3. Eu peguei e copiei já o texto que tem que ficar, então eu vou colocar aqui para vocês o primeiro. Vou colocar o segundo. E vou colocar o terceiro. Aqui. Beleza. Ó, você tá vendo que deu essa quebra. Não, na verdade não quebrou, né? Mas provavelmente a hora que eu der um Ctrl S aqui, o Prettier vai acabar quebrando. Quer ver? Ó, falei? Ele deixa o máximo possível organizado para que apareça tudo mais compacto e fácil de enxergar. Cara, é muito bom. Se você não conhece essa extensão, baixa aí no teu VS Code, começa a utilizar, é muito legal. Então vamos lá. Opa, deixa eu melhorar aqui para vocês, beleza? Vamos lá. Bom, daqui para frente, todas as nossas sections, elas vão ter um padrão para seguir de espaçamento, que vai seguir o layout do site. Então vai ser como se fosse uma coluna central. E vão estar alinhadas também os textos no centro. Então, já prevendo isso para evitar mais trabalho na frente, né, com base naquele menuzinho que a gente criou, cada menu vai ser uma seção do site, então eu vou colocar aqui as classes já prevendo, tá bom? Então agora a gente vai trabalhar no About, que é o sobre, depois a gente vai trabalhar no Services, que são serviços, só para eu lembrar aqui as classes certinho, Portfólio, não coloquei o ponto, né? Ponto, portfólio. E por último, o ponto contact. O que a gente vai colocar nessa galera, tá? Como eu disse, o text vai ser sempre alinhado ao centro. Então, text align center. E vamos ter um padding para cada seção, que vai ser parecido com o padding do Here, tá? Então vai ser 40 pixels de altura e em cima e embaixo, né? E 20 pixels na direita e na esquerda. Beleza. Eu vou dar um Ctrl S aqui. Já deu uma descolada, né? A imagem ainda está gigante, mas já deu aquela descolada aqui. Então vamos agora trabalhar de fato sobre nós, tá? Então, About IMG, vamos trabalhar essa imagem aqui, que vai ser, ela vai ter um width de 100%, né? Quando eu falo de 100%, ela vai pegar 100% da área disponível, tá? Porém, ela não pode ser sempre 100%, porque a hora que ela aumentar, ela vai ficar muito esticada. Então, o máximo que ela vai chegar vai ser 400 pixels, para poder manter a qualidade no site. E aí nós vamos colocar uma bordinha arredondada nela, né, que essa faz parte da identidade visual, 8 pixels, que é padrãozinho para todo mundo, e o margin bottom de 10 pixels. Ctrl S, vamos ver aqui. Olha lá, já melhorou pra caramba, tá vendo? Tá todo mundo certinho aqui. Vamos atingir esse texto agora aqui e colocar todo mundo de uma maneira mais bonitinha. Vamos lá. Para esse texto a gente só vai precisar de margin. O margin dele vai ser... Então vamos atingir pela classe, né? About.
e a tag P, são 3 tags que a gente tem, então a gente vai precisar de margem 10 pixels, 10 pixels em cima e embaixo e alto nos lados para poder centralizar. E aí nós vamos deixar uma largura máxima, que vai ser um pouquinho maior do que a imagem, vai ser 600 pixels. O texto também não ficar muito miudinho, né? Então, se a gente estica muito, o texto ele vai, lógico, não vai ter a quebra de linha, né? E aí o texto vai ficar uma linguiça fina, comprida no meio da página, fica feio, tá? Então, por isso que a largura máxima é de 600, porque aí gera um corpo de texto ali, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Salvamos. Aí a gente vai ver aqui, ó, já deu espaço, tá? Então, conforme a gente vai aumentando aqui, ó, tá vendo? Ele vai aumentar. Deixa eu só tirar aqui do outro aqui. Ele vai aumentar, só que não necessariamente vai ir até o final da página, tá vendo? Chega um momento que ele vai menos, mas aqui é o máximo dele, ó, 600 pixels, passando um pouquinho da imagem. E a imagem para ali em 400. Então, perfeito, maravilha. Sobre nós está feito, vou só alinhar um pouquinho esse H2 aqui agora. Bom, esse H2 aqui, ele tá colado na verdade na imagem, e todos os H2 vão ficar, então, das próximas classes, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vou criar aqui o H2, uma regra geral para todas as tags H2 que vão aparecer daqui para frente. Então, vai ter um margin bottom, que é uma margem da parte de baixo, de 20 pixels. Salvamos, vamos ver. Olha lá, já descolou, tá vendo? Perfeito. E para indicar o final da section, dessa seção do site, eu vou fazer uma barrinha aqui bem neutra, quase muito suave, tá? Quase imperceptível, mas vai estar aqui, vai dar para ver que ela está dividindo para a próxima seção. Tá? Então, como é que a gente vai fazer essa barrinha? A gente vai vir aqui no About. E aí eu vou fazer o seguinte. Nós queremos uma borda só na parte de baixo. About, não, é About. Aí. E aí nós vamos colocar aqui um border bottom também. De 1 pixel solid. E a cor vai ser aquele text light, que é um cinzinha muito claro. Bom, não sei se você consegue ver, mas está bem aqui, ó. Uma borda cinza aqui que vai pegar a largura toda do site, tá? Beleza. Dessa maneira, nós finalizamos a sessão sobre nós. Vamos partir para a próxima sessão do nosso site, então. Então, bora lá para mais uma sessão do site. Vamos continuar aqui. E agora nós vamos para a nossa segunda sessão, que é os nossos serviços, tá bom? Então, o nosso serviço, se você olhar aqui na referência do professor, nós temos ali, vão ser espaços de cards, né? Vai virar um cardzinho, tá bom? Vai ser responsivo também, aqui na versão mobile vai ficar um embaixo do outro, e na versão expandida ele vai ficar um do lado do outro. Para isso a gente vai usar o Flex Direction para poder alterar, e aí eu vou mostrando para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos estruturar primeiro o HTML. Então vamos abrir mais uma section. E aí, aqui ó, já vamos colocar a class, section, agora vai. Section, a class é aquela que a gente setou no CSS, né, nas classes que eu falei para vocês que viriam no futuro. Então, services, beleza. E aí nós vamos criar aqui dentro dos services. A primeira estrutura vai ser sempre H2, né, que a gente tinha comentado. Que vai estar escrito nossos serviços. Em seguida a gente começa as divs, nesse caso para fazer os cards, tá? Então uma div maior que vai abranger todo mundo, que vai ser da class service area. Beleza, dentro dessa div a gente vai ter também outras divs, que aí vão ser os cards propriamente ditos. Então vai ser ponto service item. Aqui é um outro atalho também. Quando você só quer uma div, você não precisa colocar a tag div ponto alguma coisa, tá? Se você só colocar
que nem eu fiz agora, ponto e o nome da classe, e dá um Enter, ele cria uma div automático, tá? O div é o elemento padrão do Emmet, quando você não especifica nenhum, tá bom? Vamos lá, então vamos criar aqui o card. Dentro do card vai ter nós vamos criar uma outra div, que é o Service Icon, que é o ícone. Esse ícone ele é um emoji, tá? Então o que eu vou fazer? Vou copiar aqui, eu já deixei separado. Depois vai ter um H3, se não me engano. Isso mesmo. O H3 com o título. Nesse primeiro é desenvolvimento web. E por último um P, que vai ser esse disclaimer aqui. É isso. Div H3IP. Temos o Service Item. Então o que eu vou fazer? Vou reescrever tudo isso, tá? Vou pegar esse Service Item aqui. Vou copiar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colar mais 2 vezes. E aí só vou alterar o conteúdo aqui. Então o segundo emoji é uma paleta de cores. E o terceiro uma lupa. Beleza. O título do segundo é design gráfico. Design gráfico. E o conteúdo é esse aqui. Maravilha. Terceiro, já coloquei o ícone. O título é SEO. E a descrição é essa aqui. Maravilha, vamos dar um Ctrl S. Vamos ver o que rolou aqui. Show. Já tá aqui o início ali dos cardzinhos. Então agora a gente vai partir pro CSS para estilizar e já deixar no padrãozinho que deveria estar, beleza? Bom, então vamos lá pro CSS. Vamos descer aqui um pouco mais, bota o mídia para baixo. Então nós vamos estilizar primeiro o Service Area. Só ver se isso mesmo é Service Area, beleza. E esse cara aqui, como ele é um container padrãozão, ele vai ter lá o Display Flex. E por enquanto, se eu salvar e eu for lá, ele vai colocar, tá vendo, ó, um do lado do outro. Mas eu não quero isso no momento, porque eu tô fazendo mobile first. Então se eu colocar aqui, ó, no L aqui, mobile dispositivo, ele vai ficar um do lado do outro, fica horrível, tá? Então pro mobile first, primeiro eu vou querer ele como Flex Direction Column. E aí sim, ó, ele vem um para baixo do outro. Beleza, então agora a gente vai ajeitar esses espaçamentos aqui, tá, nos itens, e dar mais algumas alterações, criar os cards e tudo mais. Vamos lá. Tem um outro detalhe que eu esqueci aqui também, ó. Esse aqui vai ter um gap de 20 pixels. E esse gap é interessante porque quando ele tá com o column, ele vai colocar um espaço entre um e outro para baixo, né? E quando ele estiver no padrão normal, ele também vai ter o mesmo gap de 20. Então a gente não precisa se preocupar com essa separação lá depois na parte de desktop, tá bom? Vamos lá. Então vamos pro Service Item. Service Item vai ser o seguinte. Como eu quero que todos eles tenham o mesmo espaço e tenham a divisão certinha, cada um vai ter o elemento flex 1, o que significa que cada um vai ser equivalente a um espaço dividido entre os 3 dessa service area, tá? Como são 3 service itens, eles vão dividir em 3 partes iguais, beleza? Então a gente vai lá para vamos colocar o background. Vai ser que é o beige light.
Main BG Light. Depois a gente vai colocar um padding de 20 pixels e um border radius, como ele vai ficar em destaque, de 8 pixels novamente, para deixar no padrãozinho. E aí é o seguinte, ele tem uma sombra também nele, tá? Então vamos criar essa sombra aqui, tá? Que vai ser Box Shadow 0 para cima, 2 para baixo, 2 pixels, tá? E 4 pixels de esfumaçado. A gente vai colocar a cor via RGBA. E aí, só que eu acho que 0,5 vai ficar demais, deixa eu ver aqui. 0,5 ficou um pouquinho forçado. Vamos ser uma coisa mais sutil essa sombra. Então vamos colocar um 0,1 aqui pra ver. Ah, beleza. Ó, deu só um destaquezinho, tá vendo? Ficou bem melhor, mas você já consegue ver o card por conta dessa sombra que também valoriza esse destaque. Legal? Tá ficando bom. Maravilha. Ainda vamos aproveitar e já estilizar o H3 do Service Item, tá? E o ícone também. Então, esse H3 aqui ele ainda precisa de um espaço maior, tá? Então vamos lá. Ponto. Esse aqui a gente vai pegar pelo Service Item. Service Item, isso mesmo. Então, Service Item. Dentro do Service Item a gente vai ter o H3. E aí aqui a gente vai dar um margin bottom. Margin bottom de 10 pixels. Beleza. E no ícone que a gente tem lá o Service Item e dentro tem o Service Icon. Ponto. Porque é classe, tá? Só coloquei o ponto ali porque é uma classe. Então Service Icon, eu vou só alterar o tamanho da fonte. Esse é um font size e aí a gente vai colocar 5 rem para ele chegar lá nos mais ou menos 50 pixels, tá? De tamanho. Então vamos salvar. Vamos dar uma olhada. Aí, ó, o ícone já está bem maior. Tem um espaçamento aqui do H3. Agora ficou legal. Muito perto do que deveria ser mesmo. Maravilha. Beleza, o que eu quero fazer agora, tá? Só pra gente finalizar. Eu quero que quando a gente passar o mouse por esses cards, eles entrem em um destaque, eles ganham uma escala um pouquinho maior para dar aquela sensação de destaque a hora que você passa o mouse, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Só para vocês verem. Nós vamos fazer o seguinte. Então, meu Service Item. Como eu quero fazer esse efeito quando eu passo o mouse, a pseudoclasse que eu uso para isso é o Hover, tá? Que é quando a gente passa o mouse em cima do elemento. E aí aqui a gente vai fazer um Transform. O Scale. Transforma o Scale para 1.05. Tá. Beleza. Ctrl S, salvamos. Deixa eu tirar do mobile aqui, só para vocês verem, ó. Tá vendo? Ele aumentando ali, tirou o mouse, ele diminui. Beleza, esse é o objetivo da animação. Só que eu não quero ele grosseiro desse jeito, né? Dá a impressão que o site tá meio que travando e que tá engasgando, né? Então a gente vai fazer ele ficar um pouquinho mais fluido. E como que a gente faz isso? Com transições. Então eu tenho o Hover aqui, que é o meu Transform, vai ser o Scale, e aí eu vou lá no Service Item, e aí eu coloco a transição aqui. Então, Transition, todas as propriedades, em 0.3 segundos, e eu quero no modelo Easy. Vamos ver agora. Olha só como é que tá bem mais fluido. Tá vendo? Você passa o mouse, ele dá aquela amaciada no movimento, né? Isso é bem legal, cara, muito legal. E a hora que você tira, ele volta também tranquilão. Beleza? Então é isso, essa parte do projeto nosso
Então é isso, essa parte do projeto, mais uma parte finalizada, nossos serviços. Vamos seguir agora para a próxima parte. Nós estamos quase acabando já, para a próxima sessão do site, beleza? Bom, então vamos lá para criar a nossa próxima sessão do site, que vai ser o portfólio, tá? Vai vir aqui abaixo dos serviços, dos nossos serviços, e vai ser basicamente algumas imagens que a gente vai colocar ali. Então, como vai se tratar só de imagem, né, por mais que elas vão ter alguma animação ali e tudo mais, mas para o mobile e também para a responsividade como um todo do site, em vez de usar Flexbox aqui, a gente vai usar o grid. Tá? Não é nenhum pecado você misturar os dois, na verdade vai ser muito eficiente, na verdade, você colocar um grid para gerenciar essa parte, principalmente se for imagem, né, essa parte de galeria, vamos dizer assim, né? Porque o grid é muito mais dinâmico para isso, né? Com o Flex você teria algumas coisas ali que você teria que configurar a mais, que pode gerar mais tempo e mais gasto de tempo também, tá? Mas vamos lá então, vamos seguir para estruturar o nosso HTML, né? Vamos para mais uma seção. Então, section, e a class dela é portfólio. Dentro dessa section a gente vai ter uma div, tá? Que vai ser o grid. Na verdade começa com H2, né? Então vamos para o nosso H2, que vai ter o título da seção, que é nosso portfólio. Abaixo do H2, aí sim vem a div com class grid. E dentro do grid a gente vai colocar os itens, tá? Então vão ser 4 itens que a gente vai fazer. Vamos fazer o primeiro aqui e a gente vai copiar o restante. Então a gente vai abrir mais uma div, né? Vai ser o grid item. E dentro dessa div aí a gente vai colocar a imagem. E aqui a imagem é aquela que eu já tinha separado, tá? Em assets, pasta imagem e portfólio. Tem port 1, 2, 3, 4, tá? Então port 1 como o alt aqui, o atributo alt dele, que é mais para acessibilidade, né? Quando tem alguém que está acessando o nosso site, que tem, por exemplo, deficiência visual, eles usam geralmente um leitor de telas. Então esse atributo alt é o que o leitor de telas geralmente enxerga e transmite para a pessoa para sinalizar o que tem ali, tá? Ou para melhorar o motor de busca também é muito utilizado, beleza? Então vamos copiar esse grid item. E como eu preciso de 4 itens, eu vou colar mais 3 vezes. Então vou alterar aqui para 2, 3 e 4. E aqui no alt também, vamos para 2, 3 e 4. Beleza? Maravilha. Em termos de HTML, tá tudo pronto, né? Agora a gente vai para o CSS para estilizar tudo isso. Então vamos lá. Vamos embora para o CSS para estilizar nosso portfólio, tá? Então vou começar aqui pelo grid. O grid a gente vai colocar um display grid, óbvio, né, para deixar explícito. E o grid template columns, vou colocar um FR, porque eu só quero uma coluna, tá bom? E é para ajudar o gap de 20 pixels, tá? Para separar ali os itens. Então salvamos aqui. Aqui, ó, já deu um espacinho legal. Vamos melhorar essa imagem aqui. Vamos colocar ela 100%. Para pegar 100% da área disponível na tela, tá? Então eu vou pegar aqui no grid item. Tenho a minha IMG. Opa, IMG. Então, o que eu vou fazer? A largura, que é o width, vai ter 100%. Assim, ó. Ela já pegou, tá vendo? Já ficou legal. Vamos arredondar também as bordas. E aqui também tem a mesma sombra que a gente colocou aqui no Service Item. Vai ter aqui no Grid Item, tá?
E eu já vou antecipar e vou colocar aqui um transition também. Transition, daria até para copiar aqui também um transition. Por que eu estou colocando, tá? Porque eu vou fazer o mesmo efeito que eu fiz no service item com esse grid item, tá? Eu vou até copiar aqui, ó. Só copiar aqui, hover. Só que em vez de service item, aqui vai ser grid item. Salvamos, vamos lá para ver. Tirar aqui, ó. Só que por algum motivo ele não aplicou a transition. Deixa eu ver aqui o que eu tô. Ah, tá, eu coloquei no MG. E o grid item. Ah, esqueci isso aqui, ó. O IMG. É isso mesmo. Agora. Aí, ó. Agora foi. Mais suave. Perfeito. Beleza. Seu portfólio. Vamos ver aqui o que a gente tem mais pra fazer. Tá, legal. Bom, se a gente olhar aqui. Tá aparecendo. Tá ok. Aqui pro celular, né? Um embaixo do outro. Porém, se a gente aumentar. A nossa tela aqui. Deixa eu até fechar aqui, ó. Ele continua um embaixo do outro e fica muito grande. Tá? O que não é muito legal. Na verdade, não tem nada de legal, né? Toma muita atenção. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar, quando for maior que 700 pixels lá na nossa tela, a gente vai colocar duas colunas para que fique 2 e 2. Tá? Então, isso vai diminuir também um pouco a imagem aqui. Então, vamos lá. Para isso, a gente vem aqui, ó, no Media, né? No breakpoint que a gente criou, quando for maior que 700 pixels. Aqui eu não falei antes, tá, galera? Mas eu já setei o Service Area, que também diz respeito a os serviços, tá vendo? Os serviços já estão ficando um do lado do outro e não um embaixo do outro também. Então vamos lá. Quando for maior que 700, a gente vai pegar o grid e a gente vai alterar o grid template columns para um repeat. Nós vamos querer duas colunas com um espaço restante com um FR cada uma. Dá um S, Ctrl S para salvar. E ó, já alterou. Agora sim ficou do jeito que a gente precisava. Pegando a extensão do site, mesmo com a animação também não está interferindo um no outro. Tá bem bacana isso aqui. Estamos quase finalizando. Falta pouco agora, pouquíssimo. Vamos lá para o próximo passo, beleza? Beleza, então vamos lá criar agora a parte de contato do nosso site, que vai ser a próxima sessão. Tá? Vai ter um formulário bem simples, nome, e-mail e... Deixa eu só validar aqui. É isso mesmo, nome, e-mail e mensagem e um botãozinho de enviar. Essa aqui é o template padrão, tá? Então, para a gente chegar nesse resultado, a gente precisa primeiro estruturar o HTML. Então, como que vai ficar o nosso HTML? Vamos lá. Vamos criar mais uma sessão. Section. Aqui já vou colocar o nome que a gente tinha definido, contact. Ok, dentro da seção já vem o nosso H2. Eu vou colocar aqui contato. Aí agora, como a gente vai ter um formulário, né, com o seu conjunto de dados que a gente vai enviar, então a gente vai colocar dentro do form. O form, ele tem esse action, mas agora a gente não vai preencher, porque não vai ter nenhuma interação ali de enviar alguma informação, é só puro CSS e HTML mesmo para front-end, né, a parte mais básica ali, só estilização, tá? Essa parte de enviar dados e tudo mais vai mais para frente quando a gente começar a ver JavaScript, tá? Inclusive teve um de vocês aí que comentaram num dos stories ou dos reels, não lembro agora, que o próximo passo é o JavaScript, realmente já tá na trilha ali, então, mas por enquanto é só visual, tá bom? Então vamos lá, temos o form. Dentro do form, o que a gente vai fazer? São 3 campos, então vai ter um label for name, nós vamos colocar nome, 2 pontos, e aí nós vamos atribuir um input. O type vai ser o text, porque é um nome, tá? Vamos colocar aqui o name desse campo, vai ser name, e o ID, para poder casar com o label, também vai ser name. Então, o ID de um campo, né, quando eu quero atrelar um label para ficar nesse sentido aqui, ó,
tá vendo? Aqui fica bem em cima ali, como se fosse um grupinho, uma parte escrita, mais o campo para escrever, né? É assim que a gente faz, a gente define uma label para um ID, né? E aí no campo que a gente quer atribuir essa label, a gente coloca o mesmo nome de ID que a gente colocou aqui para a label, tá? Então vou copiar isso aqui, ó. Como são 3 campos, eu vou copiar mais 2 vezes. Opa. Beleza, então vamos lá. Neighbor for name, agora nós vamos para o e-mail. Então aqui a gente vai digitar e-mail. Text tem um type e-mail também, que ele valida se o e-mail é válido ou não, né? O name, vou colocar e-mail. E o ID tem que ser e-mail mesmo para poder casar com o label. Beleza. E aí aqui embaixo nós temos um label for name. Aqui vai ser MSG, tá? Que é um campo de mensagens. Então vou colocar aqui mensagem. Só que aqui não vai ser um input. Aqui vai ser uma text area. Aqui ó, text area. Name MSG. E ID MSG também. Beleza? Salvei. Vamos só olhar aqui, ó. Já apareceu aqui, mensagem. E aí faltou só o nosso botão de enviar. Então aqui vai ser o botão enviar. Vamos ver? Aqui, já está aqui. Maravilha, então HTML está tudo certo. Já está aparecendo o conteúdo aqui. E agora a gente vai para o CSS para poder estilizar e deixar no padrãozinho que vocês viram ali, lindo e coerente com o site que a gente está desenvolvendo. Então vamos lá para o CSS para a gente estilizar o nosso formulário aqui e deixar tudo bonitinho, beleza? Vou baixar aqui o MIDI mais um pouco. Vamos lá para o nosso form, que é a nossa área principal. E o form vai ter um display flex e um flex direction column. Por que eu coloquei essas propriedades? Que é o jeito mais fácil do nosso form ficar assim, ó. Peraí. Eu coloquei como classe aqui, não é classe, form é uma tag. Ah lá, beleza. Ficou um embaixo do outro, tá vendo? Óbvio, ainda tá bem feio, mas a gente vai melhorar isso aqui. Peraí. Vamos colocar um gap para distanciar os itens. Então, um gap em 10x. E também, para não ficar esse efeito que vocês viram aí largo até o final da página, vamos delimitar ele com um max width de 400 pixels. Opa, PZ não, PX. Beleza. E para deixar mais padronizado, border radius 8 pixels. Na verdade aqui é um margem. E para finalizar, um margem alto, para deixar ele sempre centralizado. Então, ó, já está bem mais apresentável, mas ainda não terminou. Vamos lá, ainda tem coisa para fazer. Vamos ao que realmente interessa aqui, que é os labels e os elementos. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente precisa atacar tanto label quanto form, e são configurações parecidas, a gente vai atacar os dois de uma mesma forma. Quer ver? Nós vamos pegar o form input, todo form input que tiver dentro, todo input que tiver dentro do form e todo label que estiver dentro do form. E aí nós vamos pegar eles e colocar um padding de 10 pixels, seguido de uma borda de 1 pixel solid, e a cor vai ser var main text light e a cor do texto, esse também é um var main text color, que é um cinza mais escuro. E aí o border radius
de 8 pixels para deixar tudo no padrão no design desse site. Vamos dar um Ctrl S aqui. Olha só como já melhorou. A única coisa que ele colocou a borda no label. Ah, tá. Já sei o que eu errei, olha só. Eu coloquei aqui, ó, form input e form label, mas na verdade isso aqui não é um label, é o form. Eu preciso atingir o text area. Aí agora sim, ó. Aí beleza, agora foi. E aí pra gente não finalizar, mas vamos pra gente dar mais um retoque no label, agora sim no label, tá? Form label. A gente precisa que esse label esteja alinhado à esquerda, então nós vamos lá, text align left, Ctrl S. Aí ó, agora já tá todo mundo aqui. Eu só vou validar aqui porque ele não tá pegando o meu gap que eu coloquei aqui. Eu coloquei no grid, eu coloquei no form, no gap. Ah, tá, ó. Ele não deu gap porque eu não digitei o P, é 10 pixels. Agora sim, ó, já deu gap. Maravilha. Beleza, então vamos lá utilizar o nosso botão, tá? Então eu vou aqui no form button, o botão que está dentro do form. Nós vamos atacar ele agora. E esse botão, ele vai ter o seguinte, o background color dele vai ser aquele azul mais escuro, que é o secondary. A cor de texto dele vai ser também um var light color, que é um branquinho. Esse botão não vai ter borda nenhuma, então border 0. Vamos colocar um padding nele de 10 pixels e também o border radius de 8, né? 8 pixels. Aqui, ó, parece meio contraditório, né? Esse botão não tem borda e vai ter um border radius. Na verdade, ele não ter borda não vai ter nenhum contorno, na verdade, da borda do botão, mas ele vai ter o formato e para ser arredondado a gente tem que colocar o border radius, tá bom? Então não confundam o border com o border radius, é uma coisa totalmente diferente, tá? Aqui ele mexe no formato do botão, aqui é apenas uma borda que a gente poderia colorir para dar um destaque. E só para complementar, aqui nós vamos colocar um cursor pointer. Por que disso? Se a gente não colocar, geralmente no botão não aparece essa mãozinha, como se fosse um item clicável, tá? Acho que é isso, gente. O nosso contato já tá do jeitinho que precisava. Acho que o que eu faria mais aqui, quer dizer, vamos fazer uma animaçãozinha aqui só para a hora que a gente passar, colocar em evidência ou enviar, falando que está selecionando, que você pode clicar aqui, né, para dar essa intenção de clicar, tá bom? Então vou fazer essa animação aqui agora. Vamos lá, para essa animação o que eu imagino, tá? A hora que a gente passar o mouse no botão, eu quero que ele mude de cor e que ele dê um scale para ficar um pouquinho maior, tá? Para deixar uma evidência bem bacana assim, tá? Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Eu vou pegar aqui o meu form button, tô atingindo o botão dentro do form com a pseudoclasse hover, porque eu vou passar o mouse em cima, tá? Então, o que vai ter aqui? Aqui vai ter um background color que vai alterar. Nós vamos colocar um var aqui, main text color, esse aqui é o cinza, né? Então é isso mesmo. E eu quero que ele dê um transform scale 1.05 também. Para ficar uma transição mais suave, a gente coloca aqui, ó, transition all 0.3 segundos easy. Ok, salvamos e aqui, ó, perfeito, já tá rolando a nossa animação. Ao passar o mouse ele muda de cor e aumenta um pouquinho, quando eu tiro ele volta. Então já deu aquela evidência. Ah, você vai enviar? Então pode enviar. Maravilha. Perfeito, vamos lá para a última seção do nosso site, que é o rodapé, para a gente terminar esse projeto dessa semana aqui. Bom, galera, vamos lá. O rodapé, eu não gravei
fazendo o código aqui, porque é bem simples, tá? Vou só mostrar pra vocês, porque se separar já são quase meia-noite. Tá um calor do caramba aqui, tanto que o ventilador tá fazendo barulho e não tem nem como desligar, porque eu já tô... tá demais aqui, né? Mas vamos lá, jogo rápido. O rodapé ele vai no footer, tá? O footer ele vai fora do main, é uma tag semântica que vai ali identificar o nosso rodapé, tá? Dentro do HTML5. E dentro do footer eu criei duas divs, por quê? Porque eu quero usar o display flex para quando ele estiver retraído no celular, ele vai ficar uma embaixo da outra. E quando ele estiver no modo desktop, ele vai ficar uma em cada lado da página, separado, tá? Eu já vou mostrar isso para vocês. Então, como que a gente faz isso, tá bom? De primeiro, eu vou configurar o footer. Eu configurei aqui o background color dele, a cor da fonte, o padding, que é importante, que é os 20 pixels ali de espaçamento interno, o display flex para eu poder usar essa propriedade aqui, ó, flex direction column, que é o que vai deixar uma embaixo da outra, tá? E o gap de 20 pixels, que vai dar o espaço de 20 pixels entre uma div e outra, entre um item e outro, tá? E o text align center. E isso vai ficar assim, ó. Quer ver? Quando a gente estiver no mobile, ele vai ficar dessa maneira. Já tá assim, tá programado. E aí quando eu vou pro desktop, ele vai ficar dessa maneira. E como que ele fica assim? Eu venho aqui no breaking point que a gente criou na mídia. Quando ele passar de 700 pixels, eu vou determinar que o footer ele vai mudar o flex direction, que está em column, vai para row, né, pela linha. E aí o justify content vai virar um space between. Quando a gente coloca esse space between, quer dizer que é um espaço entre os elementos. Então eu deixo um espaço entre todos os elementos que são existentes naquele espaço disponível. Como eu só tenho dois, e o elemento fica grande, então ele coloca um espaço entre esses dois, que é o que gera jogar um para cada lado da tela, tá bom? E aí, para finalizar, a gente usa esse Align Item Center, que é para deixar as duas divs alinhadas no meio do elemento footer, tá? Para não ficar uma para baixo e uma para cima. E o Text Align Left para poder deixar o texto alinhado com a borda do site, beleza? E aí fica esse resultado. Então, esse aqui foi o resultado do nosso projeto da semana, tá? Desde o home, ali do menu, com as animações, tem ali o nosso hero, botamos de animação contínua. Tivemos algumas sessões aqui, portfólio, contato, um sitezinho bem completo, praticamente uma landing page com algumas interações, tá? E foi muito legal. E aí eu queria agradecer você pelo seu tempo, por ter acompanhado. E já te pedi, se você ainda não deixou, deixa o seu like aqui e se inscreve nesse canal para receber as atualizações e os próximos vídeos, tá? Que vai ser muito bom. E se você tem alguma sugestão para deixar esse conteúdo mais legal, mais interativo, para que a gente cresça junto, não hesite em fazer. Deixa o seu comentário aqui e garanto que eu vou ler com todo carinho e vou responder todos eles, beleza? Então valeu pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.